Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Leão do Mercado a caminho da cidade de Iguatu para seu segundo jogo no campeonato estadual. Icasa apresenta zagueiro Lucas Anselmo, que já passou até pela base do Corinthians. Técnico do Fortaleza colocará a força máxima amanhã contra o Campinense pela Copa do Nordeste. Ceará com algumas indefinições para clássico contra o Ferroviário. Técnico Paulinho Kobayashi troca coletivo por treino tático esta tarde lá no Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Confira também a movimentação do futebol no final de semana, inclusive com 2 estaduais importantes que se iniciam a partir de amanhã. Agora 6:09 no timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. O mês de janeiro está especial no Joá da Sorte Cap. Tem R$3.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro pra você. E no quarto sorteio tem 2 motos Honda 160 Start mais R$10.000 em dinheiro. São 2 motos Honda 160 mais R$10.000. É incrível! Ainda tem 20 prêmios de R$500 no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas R$5. Comprando o Joá da Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capebisa Capitalização. Joá da Sorte Cap. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. Pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza Vale FM 99,9, começando o nosso Vale Esportes, último programa do ano, e eu já convoco o torcedor do Guarani para acompanhar amanhã. Aliás, último programa da semana. O ano tá só começando, tá bom? Último programa da semana. Eu até estranhei, viu? Eu até estranhei. Foi bom o seu olhar para mim, JF. Me salvou, porque eu disse sem sentir. Mas vamos lá. Último programa da semana. E amanhã tem jogo do Guarani, 4 horas da tarde. Narração de Delton Sá. Nos trabalhos de reportagens e detalhes da partida, Anderson Luiz. No plantão esportivo, quem? Eu JF. Rapaz, esse João Filho trabalha. Trabalha demais. Nossa Senhora. Rapaz, tem que trabalhar muito até aprender, João Filho. Um dia, quem sabe, a Quem gente chega sabe, né? Tudo bem com você, JF? Um abraço, Marco. Boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Final de semana com muito futebol pelo Brasil, os estaduais aí começando por todo o país, é muito futebol. Mas antes, Marco, uma notícia do futebol em nível internacional, pois hoje repercute muito a prisão do jogador Daniel Alves, lateral direito. Ele foi preso na Espanha e foi transferido para um presídio suspeito, Marco, de abuso, ter agredido sexualmente uma mulher. A mulher confirma essa agressão e, de acordo com as informações da imprensa espanhola, a situação do Daniel Alves é preocupante no que diz respeito a essas acusações. Ele foi detido hoje na Espanha e já está em um presídio lá, aguardando a disposição da justiça daquele país. Mas muita calma nessa hora, né? Sempre tem os dois lados. Lembra aquele caso do Neymar, né? Sim. Então a gente tem que ficar atento com relação a essa situação. Por outro lado, tem aquele caso do Robinho, que houve comprovação. Então vamos deixar a justiça aí investigar, tomar a melhor decisão, né? E o que fica esperar que o que causa não se preocupação, repita isso. o que causa preocupação é o ponto dele ser preso, né? Ele foi detido. Ele está num presídio lá na Espanha. Enfim, vamos aguardar o desenrolar dos fatos. A defesa do Daniel Alves está trabalhando para tentar que ele responda às acusações em liberdade, mas por enquanto o mesmo está detido. E outra situação, Marco, de uma equipe tradicionalíssima do futebol europeu, a Juventus da Itália foi punida hoje com a perda de 15 pontos do campeonato italiano. Por quê? Sabe por quê? Escândalo financeiro e fraude fiscal. Rapaz. De novo a Juventus com esse problema aí. Escândalo financeiro e fraude fiscal. Os relatórios financeiros de 2019, 2020 e 2021 comprovaram as acusações. O clube italiano pode recorrer, mas por enquanto a Juventus foi punida com a perda de 15 pontos no campeonato italiano da primeira divisão. Bom, e o campeonato cearense só vai ter um jogo nesse final de semana, né?
Um jogo só. Só o do Guarani amanhã. Puro e sacudido. Nenhum outro jogo no sábado, nenhum outro jogo no domingo, porque os grandes do futebol cearense estarão envolvidos na Copa do Nordeste. O Fortaleza jogando amanhã contra uma equipe paraibana. Daqui a pouco o Kilmer traz os detalhes. E no domingo teremos o confronto entre Ceará e Ferroviário, também pela Copa do Nordeste. Então, vamos começar o programa falando do Guarani, já acionando o Anderson Luiz, que traz as primeiras do Rubro Negro, que está na estrada. É assim, Anderson? Boa noite para você, Marco. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Nando Mercado deve estar chegando agora na cidade de Iguatu. A diretoria foi na frente, o Rominho já está lá na cidade para recepcionar o time, mas a equipe, a delegação, saiu por volta de 2h30 para 3 horas e está a caminho da cidade de Iguatu, onde amanhã joga contra o time da cidade, que é justamente o Iguatu, em busca dos 3 primeiros pontos na tabela de classificação do Campeonato Cearense. Hoje pela manhã o time realizou o último trabalho, um trabalho bem descontraído, um trabalho mais leve, e nós conversamos com o experiente volante da Silva, e ele fala conosco justamente sobre esse jogo, sobre a expectativa, sobre a decisão, posso até dizer assim, essa primeira decisão contra a equipe do Iguatu. Um jogo importante, né, Anderson? A gente sabe a importância que é para o Guarani, e nós jogadores também, nossa diretoria, principalmente também, que tem dado nosso suporte, que tem corrido atrás aí para resolver rapidamente as situações que o clube tem conosco. A gente espera que possamos fazer um bom jogo, trabalhamos firme na semana, a gente sabe a qualidade que a equipe deles tem, jogadores que a gente conhece muito bem, comissão que a gente conhece muito bem também de longas datas. A gente espera fazer um bom jogo e que o Guarani possa sair vencedor. Como é que você está sentindo o time para esse segundo jogo? O time está mais tranquilo, está mais solto? Cara, na verdade a competição pra gente começa nessa segunda rodada. A primeira rodada era uma incógnita, um jogo contra o Ceará, um jogo difícil, no qual poderíamos ser um time mais aguerrido, um time melhor. Mas se o resultado não veio contra o Ceará, agora o Iguatu é quem tem que dar os nossos 3 pontos. O time ainda tem incógnita do bid, a qualquer momento os jogadores podem cair no bid. Até então só caíram 2 atletas do Guarani, que é justamente o Laisson, atacante, e o Lucas, meio campista. Somente esses dois ficam na expectativa do Everton Perna e também do Wesley, esses 2 jogadores que são dúvida para esse jogo diante da equipe do Iguatu. E principalmente o Everton Perna e o Wesley seriam titulares, ou serão titulares, se a regularização chegar até o início da noite de hoje ainda, né, Anderson? Sim, esses 2 são considerados titulares. Durante a pré-temporada, em todos os amistosos, o Guarani utilizou esses 2 atletas nas suas funções, mas infelizmente depende desse bid. E se por acaso o técnico Renato Neves não puder contar com esses 2 jogadores, ele já tem substitutos imediatos, que na lateral esquerda é o Canindé, e no ataque o Alan deve ganhar a titularidade do time para esse jogo. Eu sei de uma coisa, João Filho, o Guarani precisa voltar com um bom resultado lá da cidade de Iguatu. E o bom resultado representa a vitória, não o empate. Eu acho que o Guarani precisa trabalhar para tentar vencer o jogo amanhã. É jogo difícil, o Iguatu é um time muito difícil de ser batido no seu estádio, mas se quiser dar uma alavancada legal, vai para 3 jogos longe de Juazeiro, contra Iguatu, contra Caucaia e Atlético Cearense. Tem que partir para o ataque e tentar vencer o jogo amanhã. E é impressionante como os times de Juazeiro do Norte vão lá para Iguatu e saem derrotados. Se você pegar um retrospecto, quem é bom nisso é o Demonte Tenório. Mas assim de cabeça, Anderson, eu lembro de muitos jogos que eu fui transmitir lá, tanto com o Icasa, como também com o time do Guarani. E os nossos representantes sempre derrotados, quando muito conseguem um empate, mas na maioria das vezes o time do Iguatu leva melhor. E se a gente for olhar para os 2 elencos, o Iguatu é favorito para o jogo de amanhã. Claro que isso não significa dizer que o Guarani não possa voltar com os 3 pontos, que é o que nós desejamos. Agora, a gente precisa ser sincero para o torcedor do Guarani. O Guarani precisa mostrar ainda a sua capacidade. Tudo bem, só teve um jogo no campeonato até agora, como quase todos os outros participantes, mas a impressão dada não foi das melhores. Tomara que amanhã o Guarani possa fazer uma grande partida para a gente ter o prazer de falar bem dos nossos clubes, que é aquilo que a gente quer fazer.
Agora, claro que o Guarani tem que fazer a sua parte. Bem em cima disso, a última vez que o Guarani esteve no Morenão enfrentando o Iguatu foi justamente no jogo que marcou o descenso do Guarani para a segunda divisão, onde o Leão do Mercado perdeu pelo placar de 3-1 e acabou sendo rebaixado naquela oportunidade. Hoje o Guarani volta em outra situação, disputando a primeira fase em busca dos seus primeiros 3 pontos no Campeonato Cearense. Tá legal, Anderson. Obrigado pelas informações. Aquele jogo que a gente foi fazer, eu, você e o Ferreiraço, que a gente errou o caminho. Esse foi o jogo de rebaixamento, foi esse. Foi esse mesmo? Esse, foi? Que tá o certo. copiloto errou o caminho. Não fui eu não, foi o copiloto. O copiloto, né? Uhum. O copiloto. Erraram o caminho daqui pro Iguatu? Foi. Uma entrada, eu disse nessa entrada, aí ele e Matheus teimoso, não, vamos direto. Aí acabaram errando. Conseguiram ter essa proeza de errar o caminho de Juazeiro do Norte para Iguatu. Quem fala, como quem diz, já foi pra lá dirigindo. Dirigindo, é como mais Mas, fácil. menino, olha, tô dizendo tá mesmo. certo, tá não, bom. era pra pegar a esquerda. Aí Anderson até disse, rapaz, eu acho que é por aqui. Aí Ferreiraço disse, não, vai reto. Pegar a direita, a gente ia bater lá em Lavras da Mangabeira. Isso, era. Foi desse jeitinho. Mas deu certo, né? No final deu tudo certo. Deu tudo certo. Não deu certo, não deu melhor porque o Guarani perdeu o jogo, mas a transmissão deu certo. Daqui a pouquinho o Anderson Luiz volta. Amanhã tem narração de Delton Sá, a força jovem do Rádio Esportivo do Brasil para Guarani contra Iguatu. 3h30 da tarde, o Timaço já em campo, batendo bola, trazendo as informações aqui na Vale FM. A hora no Timaço. 18 horas e mais 24 minutos no Timaço da Vale FM. A hora em nome de Novo Rio Veículos. Ano novo, carro novo. Então passa lá amanhã mesmo na Novo Rio e vê as melhores condições para você sair com o seu Chevrolet 0 km. Bom, atenção você do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Pois é, para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto, a nova sensação do nosso comércio fica na Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade do Crato, onde você será bem recebido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Eita, Anderson, eu acho que vai ter direito de resposta, viu? Matheus? Já eu ouço aqui, já eu vou ouvir. Bom, o ESC Cursos comunica que já estão abertas as matrículas para turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E uma novidade, a turma ESC-Med com preparação exclusiva para vestibulantes de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovação em vestibulares e Enem. Além da melhor equipe de professores, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações no ESC 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, deixe-me falar também da Dourados. Você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados. Folheados com garantia, melhor preço do mercado. Se você já é fabricante, quer banhar a sua mercadoria com segurança, bom, venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na Rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp da Dourados 999933031. Lembrando que domingo tem Joá da Sorte Cap com uma premiação incrível, JF. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$3.000. Sensacional. Já pensou, hein? Ave Maria. 3 milzinho aí no bolso hoje? Oh, meu pai do céu. Meu amigo. Então são 3 chances de ganhar R$3.000. No quarto sorteio, 2 motos Honda Start 160, mais R$10.000, tudo junto. Além disso, tem o Giro da Sorte, 20 prêmios e R$500, com as dezenas da sorte. Tudo isso por apenas R$5. Graça. De graça. Comprando o Joá da Sorte, você está ajudando a Casa da Esperança ser um pio. É daqui, é do Cariri, é o Joá da Sorte. Domingo, logo depois do programa do Jucimar Leite e do Matheus Ferreira, que é o fim de semana da Vale.
Um abraço pro nosso amigo Josafá Figueiredo, tá escutando a gente agora com o Super Tiê, Super Tiêzão. Grande dupla. Um abraço pro meu amigo Josafá, ex-presidente do Guarani, torce muito pelo bem do Leão do Mercado. Meu querido Josafá, meu querido Demontier, grande abraço, obrigado pela audiência. Bom, Marco, deixe-me falar da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Você vai encontrar na Alfa Vidros uma equipe completa, pronta para te atender. Lá tem cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias. O melhor preço da região do Cariri, na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320. WhatsApp para mais informações, 998125851. Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, Rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes. Informações 35710531, Colégio Compasso, traçando o seu futuro. A gente fala também da Fox, que tem uma equipe técnica especializada. Pois de repente aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone, não fique preocupado. Na Fox você pode aí consertar o seu aparelho celular. De repente, se não tiver mais jeito, você pode comprar um novo com as facilidades que a Fox tem para você. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas do centro aqui de Juazeiro, e tem uma loja aberta para você agora, lá no Cariri Shopping. Lembrando que estamos ao vivo no canal Rádio Vale FM 99 Oficial no YouTube, para você conferir toda a nossa programação no Vale Esportes, e amanhã também o áudio do jogo do Guarani. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria O Val, que tem sempre aquela pizza deliciosa, além de esfirras, lasanhas e beirutes. Vamos então acionar o J-Food para o telefone da pizzaria e hamburgueria O Val. É muito fácil, viu? 988429514. Esse é o WhatsApp para pedidos. 988429514. Pizzaria e hamburgueria O Val. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução e você pode adquirir o seu sistema de geração de energia solar, financiamento especial, ótimo atendimento. Você vai lucrar muito mais e vai economizar na sua conta de energia. Gênesis Solar, chama no Zap 981237956, fale com Luciano Carvalho. Atendimento também na loja da Gênesis Solar, no estacionamento do Cariri Shopping. Bom, a gente fala também aqui no Timaço, sabe de quem? De quem? Da Garage Veículos. Compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas, é isto mesmo, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Garage Veículos, na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos, 9208-8592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Vamos em frente também no nosso timaço da Vale FM, em nome de Só Fumê Service, meu amigo. Películas de alta qualidade, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamento de veículos. Tem lá uma película, JF, que tem duração até de 10 anos, rapaz. Garantia de 10 anos. Você vê como é coisa boa lá da Só Fumê Service. Rua José Marrocos, 408. Fale com o doutor do fumê, o Edilson, grande torcedor do Guarani. 2156-6714 é o telefone da Só Fumê Service. Tico da Buchada e o Joel escutando a gente. Tico, você vai receber um pedido aí. Aguarde, viu? Esse pedido você vai gostar. Bom, deixe-me falar também aqui, Marco Valério, do Hotel Amuarama, Casa do Caririense, na capital cearense. Então, faça a sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. É o número do Hotel Amuarama. Conosco também no timaço da Vale FM, a churrascaria Mão de Vaca, a melhor opção para o seu final de semana. Aquele churrasco delicioso, pratos que conquistaram nossa região, e tem delivery da churrascaria Mão de Vaca. Vou abrir o J-Food, viu? Mas dessa vez eu mesmo vou falar aqui. 988657741, churrascaria Mão de Vaca. Acabou? Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. E conosco também Atacom, o home center que o Cariri aprovou.
Em Juazeiro são 18 horas 32 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Pois diga aquele negócio. Posso dizer? Pode. Eu posso chamar a Luiz agora? Pode. A Luiz Vilar. Não, não é assim não. Pois não. Já falamos do Guarani. Ele né? gosta. É assim eu vou patentear esse negócio. Eu vou patentear esse negócio. É seu bordão, homem. É verdade. Já falamos do Guarani. Hora de falarmos do Alviverde. Você tá muito falador, JR. Tô já falador. falou do Icasa, já falou do Guarani, quer falar do Icasa agora. Eu gostaria muito de falar de bem dos nossos clubes, que os clubes correspondessem às nossas expectativas, principalmente a expectativa do seu torcedor. Tenha paciência, JR. Olha esse coração. Torcedor do Cariri merece sorrir. Torcedor do Icasa merece ser feliz. Torcedor do Guarani merece ser feliz. Do Barbalha, do Crato, do Campo Grande, do Cariri. O futebol do Cariri merece coisa melhor, Marco. O futebol do Cariri merece muito mais do que isso. O Icasa não merece segunda divisão. O Crato merece estar na primeira divisão também. Quem sabe um dia isso muda. Tu acha que é fácil, João Filho, dirigir um time de futebol? Não, Marco, não é fácil. É só não roubar. E tu acha que estão roubando, João É só Filho? não roubar o que já tem. Mas, homem, pelo amor de Deus. É só não roubar homem. as gestões passadas. Não diga um negócio desse, não. Marco, são gestões passadas que destruíram a história desses clubes, Sim, Marco. mas... Gestões passadas que destruíram, mas tudo bem, vamos ao que interessa. Vamos, a Luísa vamos pra Vilar tá frente. chegando com informações do Icasa. Boa noite pra você, Vilar. Boa noite pra você, JF. Boa noite, Marco Valério, pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com as informações da equipe do Icasa nesta sexta-feira. Terceira semana de trabalhos que vai se encerrando nesta pré-temporada do Icasa, rumo à Série B do Campeonato Cearense. E hoje o técnico Marcelo Vilar aproveitou para trabalhar com o elenco pela parte da tarde aqui no CT Praxedão, um trabalho um pouco mais leve. Afinal, amanhã o Icasa vai realizar o primeiro jogo-treino desta pré-temporada, que será contra o Novo Horizonte, aqui mesmo no CT Praxedão. Mas olha, João Filho e Marco Valério, a novidade de hoje foi o zagueiro Lucas Anselmo. A última contratação do Icasa para esta segundona, ele tem 23 anos e estava no São Carlense, lá em São Paulo. Também passou pelo São José e pelo Itumbiara de Minas Gerais. E olha só a outra equipe que ele passou, viu? Itumbiara de Goiás. O Fabiano Rodrigues está aqui me corrigindo. Muito obrigado, Fabiano Rodrigues. E deixa eu dizer aqui que ele também passou pela base do Corinthians. Rapaz, ele passou por lá e agora está aqui no Verdão do Cariri e conversou com a nossa reportagem, destacando inicialmente a negociação e também como é que foi esse processo para que ele viesse vestir a camisa do Icasa. Boa noite a todos. Cara, eu tô muito contente de ter vindo pra cá, né? Tirei algumas informações e as que chegaram pra mim foi que o grupo tava sendo bem montado, né? Então eu fiquei feliz de fazer parte, né? Já conhecendo o treinador Marcelo, tirando a informação dele, que eu trabalhei, o Viola, que foi meu treinador por uns 3 anos, trabalhou com o Marcelo também. Então passou boas coisas sobre ele também, um cara excelente profissional. E como eu falei, eu estou muito feliz de ter vindo para cá, né? Cheguei para somar, para ajudar e espero fazer um bom campeonato. Lucas, você passou pela base do Corinthians, mas tem mais a carreira ali no futebol São Paulo, Espírito Santo. Foi que lhe motivou a vir pela primeira vez jogar aqui no futebol cearense? Como você falou, teve uma experiência no Corinthians, rodei ali na estado de São Paulo, Votuporanguense, São Carlense, depois tive uma experiência no Campeonato Goiano pelo Itumbiara, joguei Campeonato Mineiro pelo Coimbra. É a primeira vez que eu estou chegando aqui no estado de Ceará. Nunca tinha imaginado que viria para cá, mas agora que eu vim, estou bastante focado, né? E espero fazer um excelente campeonato, assim como eu falei na outra pergunta. Ô Lucas, você sente que fica um pouco atrás dos outros jogadores que já estavam trabalhando e você chega apenas já prestes a um jogo-treino? Com certeza, como eu estava fazendo atividade, mas eu estava um tempo parado e eles já tinham apresentado primeiro que a gente chega um pouco abaixo. Só que não é muita coisa, não é muita diferença, porque como eu disse, eu não estava parado, estava trabalhando em casa. E agora eu cheguei aqui, vou fazer um treino extra, fiz um treino extra hoje, amanhã eu vou fazer de novo, não vou para o jogo treino, vou começar a trabalhar com bola só segunda-feira, mas sinto que eu estou preparado sim para fazer parte desse elenco aí e poder ajudar. Bem, você vem lá do futebol paulista, o que é que dá para falar dessas primeiras 24 horas aqui no interior do Ceará? Cara, o clima é um pouco diferente, né? Em questão de como falo assim, calor, essas coisas, né? Mas isso aí a gente tira de letra, a gente acostuma, né? E acredito que vai dar certo.
Muito bem, ouvimos aí o Lucas Anselmo, um zagueiro de 23 anos que chegou ontem à noite em Juazeiro e hoje teve o seu primeiro contato com o elenco da equipe icasiana. Boa sorte para ele, apesar desse tempo que ele perdeu, mas esperamos que ele possa se adaptar rápido à equipe icasiana, aos demais jogadores e, claro, ao técnico Marcelo Vilar para poder suprir essa carência que o Icasa ainda tinha na zaga, né? E por hora, encerram-se as contratações, né? E a equipe icasiana vai seguir a sua vida trabalhando agora pensando no dia 5 de fevereiro, quando joga contra o Crato, em local a ser definido ainda, Marco e JF. Há um detalhe interessante, Aloysio, o torcedor do Icasa está numa expectativa muito grande para esse campeonato começar. E falta pouco tempo, né? Aproximadamente daqui a 2 semanas, um pouquinho mais, o Icasa estará em campo diante do Crato. E a gente sabe que a torcida icasiana sempre apoia bastante. A gente vê os campeonatos estaduais começando pelo Brasil. Já começou a Série A do Cearense, a B começa em 5 de fevereiro. E claro que o torcedor do Icasa está esperançoso logo dessa data chegar para ver principalmente as caras novas. Afinal de contas, muitas novidades. Agora ninguém sabe se o torcedor do Icasa na primeira rodada vai pro Romeirão, se vai pro Mirandão, se vai para um outro estádio. Rapaz, eu vi imagens do Mirandão hoje, o pessoal tentando trabalhar para recuperar lá as cadeiras e tudo, mas é lamentável a pintura que estão fazendo nas cadeiras do Mirandão. É lamentável. JF, você hoje está assim com um comentário um tanto quanto ácido, eu estou achando assim. Não, Marco, porque incisivo. Quem viu, ele tá muito assim, muito Caxias hoje. Quem viu as imagens hoje há de concordar comigo, minha gente. Coisa de péssima qualidade. Sim, mas você viu pintando, você viu terminado, se ficou bom? Eu nem sei se ficou bom. Só acho que assim, a gente tem que analisar quando terminar o produto final, entendeu? Certo, mas como o senhor disse, como o senhor disse na narração de Guarani de Juazeiro e Ceará, se a primeira impressão é a que fica... Sim, mas a primeira impressão do jogo todo. Você tem que ver a primeira impressão da pintura toda. Eu sei que você é muito bom pintor, JF. Entende de pintura. Quem viu as imagens aí do Mirandão, o pessoal trabalhando lá, parabéns aos trabalhadores lá, que tá circulando aí pelas redes sociais. Quem viu vai concordar comigo. Se não concordar, paciência, mas eu acho que o Mirandão merece situações melhores. Luiz Vilar, por favor. É aquela situação, JF, de fazer as coisas na pressa. É isso que está acontecendo no Crato. A gente já havia aqui falado que esse jogo tinha tudo para acontecer na Arena Romeirão e até o presente momento, hoje, dia 20 de janeiro, se esse jogo fosse acontecer agora, seria ainda no Romeirão. Então vamos aguardar por esses reajustes que são feitos, né, lá no Crato, no estádio Mirandão. Eu particularmente acho difícil que tenha condições de receber esse jogo de estreia, mas vamos aguardar pelo trabalho que está sendo feito, né? A Secretaria de Esportes, pelo menos, teve essa iniciativa, esperar que atenda às exigências da Federação Cearense. E claro, né, o torcedor quer encontrar um local que esteja apto a receber um jogo profissional de futebol. Os jogadores precisam receber, né, um gramado de pelo menos uma qualidade básica para poder praticar um bom futebol. Enfim, JF, Marco, é isso que esperamos aí dessa estreia do Icasa contra a equipe do Crato, estreia dos caririenses na segundona do campeonato estadual. Crato que continua treinando lá, mesmo no estádio Mirandão. Torcer, né, para que caso o jogo seja no Mirandão, e eu sinceramente gostaria de ver cada clube jogando na sua cidade, porque se o mando de campo é do Crato, nada melhor do que jogar no Mirandão. Que seja no Mirandão. Se o mando de campo é do Barbária, nada melhor do que jogar no Inaldão. Se o mando de campo é do Guarani, nada melhor do que jogar na Arena Romeirão. Não que os nossos clubes não possam jogar em Barbalha ou Crato, até porque jogaram durante alguns anos agora na reforma do Romeirão, e a gente sempre foi muito bem recebido. E também é muito bom receber os nossos irmãos do Crato, os nossos irmãos de Barbalha na Arena Romeirão. Mas quando eu falo que cada um jogando na sua cidade é melhor, é porque, querendo ou não, você tem uma vantagem competitiva quando você joga no seu estádio. Você está mais acostumado com o gramado, que você treina lá. Você tem a torcida mais próxima de você, né?
Uma coisa, apesar de Crato e Juazeiro serem próximos, é o torcedor do Crato sair de lá para cá. Sendo lá, ele já tem um acesso melhor. Então, eu espero que o Crato possa resolver seus problemas, assim como lamento o fato do Barbalha não jogar. Barbalha vai ter que sair daqui para jogar em Iguatu, rapaz. Semana que vem. O jogo com Fortaleza vai ser aqui mesmo? O daqui, o Fortaleza é. Agora o da quarta-feira, que é contra o Maracanã, né? Isso, quarta-feira que vem, né? Sim, vai ser lá na cidade de Iguatu. Absurdo isso. Então, assim, eu defendo isso. Agora, passa pelo compromisso dos nossos gestores. Prefeitura de Barbalha, Prefeitura do Crato. Olha, gente, tá com quantos meses que o Crato jogou? Mais de 6 meses, não tá? O Barbalha, mais ou menos a mesma coisa. Então, puxa vida, gente, dava para ter arrumado, né? Mas não, é como falou o Aloysio, para a última hora, o campeonato tá em cima, então vai lá, faz um trabalho de qualquer jeito, consegue ali dar um jeitinho de aprovar, depois deixa-se acabar tudo de novo, porque além da questão da atenção com o desportista, isso é dinheiro público e cabe aos gestores ter responsabilidade com o erário público. E o Aloysio disse ontem, o Mirandão não tem fio para questão de iluminação. O Mirandão não tem um fio. Não, mas dá tempo de colocar, né? Roubaram os fios lá e a administração não se deu ao trabalho de resolver a situação ainda. Mas se quiser, resolve, né? Será que resolve? Resolve. Meu amigo, eles montam um palco bem grande para fazer um palanque para pedir voto pro povo. Aparece gerador, aparece eletricista, aparece montador, aparece tudo. Eu coloco Aí daqui pro dia 5, 2 semanas, se não quiser fazer, não faz. Eu coloco, claro será que resolve? faz. Porque o Agora tempo tem que querer fazer, João Filho. O tempo que teve e o pessoal, a administração lá, a gestão da cidade do Crato, não tem interesse de fazer. Tá provando que não tem interesse. Essa é a verdade. Mas nosso programa aqui é para falar de futebol. A gente só lamenta o descaso tanto do Inaldão como também do Mirandão. Aloysio Vilar, por favor, complemente. É só para complementar com relação a essa questão dos treinamentos, que o Crato também tem realizado treinos na nova areninha que foi inaugurada lá no bairro Muriti. Então nem para treino o Mirandão tá se vindo tanto assim. Lógico, ele trabalha lá também, mas outros trabalhos já são realizados na areninha lá do bairro Muriti, a areninha Viola, que foi inaugurada recentemente pelo governo do estado. Valeu, Aloysio. Obrigado pelas informações também em nome do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vamos abrir o J Food? Rapaz, o Baleia Burger é uma delícia. 988380548. Esse número é de WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, entrega rapidíssima. 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Produtos Panebon Pão Nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas também. Pão da linha integral light multigrãos e a deliciosa massa para pastel tasquinha também. Produto Panebon Pão Nosso. A gente fala também aqui no Tibaço da Vale FM, a rádio que é tudo o que você quer, do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Pois é, para você aí se preparar para o vestibular e para o Enem, tem o ESC Cursos, que inclusive tem a turma ESC-Med com preparação exclusiva para vestibulantes de medicina. É o curso, né, que tem o maior índice de aprovações em vestibulares, Enem e concursos. ESC Cursos 99982-2476. Um abraço pro amigo Ejaildo, grande torcedor do Flamengo também do Icasa. Mandar aqui, como diria um amigo meu, JF, uns alores, tá bom? Um abraço especial pro Jackson do Espaço Verde, Dona Marilene, seu Vicente, Galego do Novo Juazeiro, também quem tá ouvindo a gente é Alfredo Benício, grande abraço para você, Alfredo Benício, Bibi da Rua São Benedito, juntamente com o Capcélio, né, com o Galeguinho do Sofá também, um grande abraço, obrigado também pela audiência. Toda a turma boa lá da Motopeças Padre Cícero. Aliás, tem oferta de emprego. A Motopeças Padre Cícero está contratando pessoas para trabalhar com vendas de peças
para motos. Agora exige já que você tenha alguma experiência. Interessados, levar currículo amanhã de manhã, lá na Motopeças Padre Cícero, procura o Neto, lá na rua São Pedro, próximo à linha férrea. Bom, a gente fala também das farmácias Fernandes. São 6 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade, ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Eu já pergunto aqui ao querido Aloysio Vilar, mas somente na sua segunda participação. O ouvinte agora pediu informações. Como faz para chegar na arena do Buriti, lá no Crato. A areninha que o Aloysio falou há poucos instantes. Já ele ensina o caminho. Daqui a pouco o Aloysio vai trazer informação do endereço completinho, tá bom, querido ouvinte? Você que ligou agora. Grande abraço. Bom, lembrando que amanhã a partir das 3h30 tem tudo de Iguatu e Guarani no som do timaço da Vale FM, narração de Delton Sá, comentários de Montier Tenório, reportagens Anderson Luiz no plantão esportivo trazendo todas as informações do futebol pelo Brasil. Quem? Um tal de JF. Rapaz. Conhece? Eu gosto do trabalho desse eu rapaz. Também gosto, eu também Você gosto. gosta, né? Gosto, por isso que eu aguento ainda. É verdade. Então amanhã... Essa brincadeira já passou de 10 anos já. A partir das 3h30 da tarde, bola rolando 4 horas, mas a partir das 3h30 já as informações no nosso timaço da Vale FM. Daqui a pouco, Super Quilmer de Los Campos, após o intervalo, para falar do jogo do Fortaleza amanhã na Copa do Nordeste e do clássico entre Ceará e Ferroviário também pela Copa do Nordeste. Tô sabendo que o Super Los Pedes nem está dormindo, preocupado com esse jogo de domingo. A gente volta já com muito mais aqui na Vale FM para você. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. O mês de janeiro está especial no Joada Sorte Cap. Tem 3 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro pra você. E no quarto sorteio tem 2 motos Honda 160 Start mais 10 mil reais em dinheiro. São 2 motos Honda 160 mais 10 mil reais. É incrível. Ainda tem 20 prêmios e 500 reais no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas 5 reais. Comprando Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capebissa Capitalização. Joada Sorte Cap. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Madeira pra construção é Madeireira Beira-Rio. Material de construção é Madeireira Beira-Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira-Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira-Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira-Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte, a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Vale FM. Vale FM. Ó, de volta na Vale FM, são 18h52. Bom, gente, vem aí no próximo dia 11 de março, promoção exclusiva da Vale FM, realização da J. Rodrigues Empreendimentos e Carlos André Padim Produções, viu? Vem aí o show da Vanessa da Mata. Mais informações, 981 11 29 99. Você vai ter mais informações? Vou passar outro WhatsApp também, 982 16 5469. 982 16 5469, próximo dia 11 de março, Vanessa da Mata, um dos grandes nomes da MPB no Brasil, lá no Praia Parque do Vesvaros Lazer Hotel, realização Beta Produções, a gente confirma mais uma vez o WhatsApp, 981 82 16 5469. Você vai poder ter todas as informações do 982 16 5469. Anderson Luiz está voltando com as últimas do Guarani aqui na Vale FM. Fala, Anderson. João Filho fica na esperança ainda do bid. Só 2 jogadores caíram no bid. O Raisso, como a gente já falou, o atacante, e também o Laisson, atacante, e também o Lucas. Esses 2 jogadores vão estar à disposição do técnico Renato Neves. São as 2 novidades para esse jogo diante da equipe do Iguatu. O Guarani segue no mercado diante de algumas contratações. Está bem adiantado a situação do Dentinho. Também há uma conversa adiantada com o Alan Fabrício. Houve um primeiro contato com o Dudu Itapajé. E deveremos ter já caras novas a partir de segunda-feira no rubro-negro juazeirense. É isso, o Guarani precisa reforçar o elenco, tomara que dê tudo certo amanhã, que o time possa voltar com 3 pontos para casa. Mais algum detalhe, meu querido Anderson? Sem mais, João Filho, lembrando que amanhã, né, JF, nós temos o jogo do Guarani contra a equipe do Iguatu, transmissão total da Rádio Vale FM. A narração será de Delton Sá, comentários do Demonte Etenório, Anderson Luiz nas reportagens. Eu estarei por aqui também no intervalo e no plantão do Futebol Show do Timaço da Vale FM. A gente já cola, um abraço, Anderson, até amanhã. Eu colo com o Kilber de Campos, porque o final de semana promete também para o futebol da capital. Amanhã tem o Fortaleza no Nordestão e domingo teremos um grande clássico. Não é isso, Kilber? Boa noite. É verdade, um abraço meu querido JF, João Filho, amigos do Timaço da Vale FM. Chegando primeiro com as notícias dos outros 2 grandões aqui da capital. O time do Fortaleza lucrou mais de 2 milhões com a venda do De Pietri, de volta devolvido ao futebol argentino. O valor arrecadado foi 9 vezes maior do que o investido no percentual envolvendo a transação quando o De Pietri, que não deixou saudades, veio para cá. O time do Fortaleza ontem dançou da Copa São Paulo Juniores, naquele jogo dos apagões. Aconteceu uma cena dantesca, né? Quando o juiz chamou os capitães e disse, olha, vamos jogar assim, do lado é mais claro, do lado ali é mais escuro, mas se aquela torre voltar, vai continuar sem acender, porque o Santos vai ter que jogar uma vez do lado escuro. Eu nunca vi isso. O Fortaleza aceitou, acabou perdendo pelo placar de 2-1 e caiu eliminado. O Santos pega o América Mineiro, na outra semifinal o Palmeiras joga contra o Goiás. O Fortaleza lançou novo uniforme para a Copa do Nordeste, inclusive esses uniformes serão mostrados amanhã por ocasião do jogo contra o Campinense. O modelo masculino custando R$ 269,00 e R$ 279,00, dependendo da camisa, e os modelos femininos R$ 259,00. No Ceará as novidades são: Giancarlo prega respeito ao Ferroviário e elogia Vina e destaca a meta do Nordestão. A meta do Ceará no Nordestão é chegar pelo menos nas semifinais. O Albeci Júnior
o homem forte do Departamento de Futebol do Vozão, afirmou que Robinson de Castro, presidente, não participa e não participará da formação do elenco do Ceará Sporting Clube. Falando em camisa, o Ceará também lança o uniforme da Copa do Nordeste. Inclusive o Ceará jogará com este uniforme no final de semana, no clássico contra o Ferroviário, clássico das 18 horas. Preço da camisa R$ 249 e R$ 283, a camisa feminina custando R$ 219. Bom, falando do Ferroviário, o time do Ferroviário hoje, aqui na Barra, no Cabralzão, realizou um treino técnico, tático de posicionamento, onde o técnico Paulinho Kobayashi exigiu e muito posicionamento dos atletas, repetiu jogadas ensaiadas, saída de bola em rapidez, para tentar surpreender o Vozão. Quem está comigo aqui na Barra e hoje trabalha no Ferroviário Atlético Clube, um moço de Juazeiro do Norte, Betinho, que já trabalhou no Icasa, trabalhou no Guarani. Betinho, aquele abraço, boa noite, timaço da Vale FM, põe aqui o fone. JF está na tua escuta, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Vale FM. É um prazer enorme voltar a falar com todos aí da Vale. E a gente está aqui, Kilmer. O trabalho está sendo feito. Hoje o trabalho muito proveitoso do professor Paulinho Kobayashi. E se Deus quiser, domingo a gente pega o respeito ao Ceará, mas Deus deve começar com o pé direito e começar com 3 pontos, se Deus quiser. Você veio pro Ferroviário do Maracanã, não é isso? Isso. O Raul Santos, o executivo de futebol do Ferroviário, a gente me levou pro Maracanã, do Maracanã, ele me fez a proposta e de antemão aceitei e estamos aqui no Ferrão. Saudade da terrinha, saudade de Juazeiro. Saudade grande, terrinha abençoada, né, João Filho? Valeu, Betinho, um abraço pra você, querido. Sucesso aí com o Raul, que esse Ferroviário faça bonito nesta temporada. Valeu, João Filho, Deus abençoe, tá? E precisando aqui, nós estamos às horas aqui no Tubarão da Barra. Valeu, Betinho, um grande abraço, querido. Um abraço do Raul, sucesso aí pro time do Ferroviário. Tomara que faça uma ótima Copa do Nordeste, tenha uma excelente temporada e possa voltar da Série D pra Série C do futebol brasileiro. Tem a nossa torcida, o Kilmer sabe disso. Complementa, Amém, Kilmer. Amém, meu irmão. Deus abençoe e uma boa noite, tá? Valeu, querido, um abraço. Valeu, Betinho, obrigado. Parabéns pelo trabalho aqui no Ferroviário, do Raul Santos, da turma toda, do presidente. Ferroviário agora, jogadores que dormem, que vivem aqui na Barra do Ceará, nos alojamentos do Cabralzão, recolhidos. Daqui a pouco será servido o jantar. Amanhã tem treino à tarde, domingo tem jogo, o Clássico da Paz contra o Ceará Sporting Clube. O Ferroviário também lançou camisas bem mais baratas do que de Ceará e Fortaleza. As camisas podem ser encontradas na loja virtual do Ferroviário ou aqui mesmo na Barra. O Betinho, meu amigo, tá morrendo de saudade da minha querida Juazeiro do Norte, mas deixa ele trabalhando aqui no Ferrão. Foi Kilmer de Campos ao vivo, estádio Elzir Cabral, Cabralzão, para o timaço da Vale FM. Um abraço, Kilmer, bom final de semana, sucesso pro Ferrão, hein? Obrigado, garoto, um abraço. Valeu, então, Kilmer de Campos, tem Ceará e Ferroviário na abertura da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste começa amanhã, Fortaleza Campinense, outros jogos também. A gente cola com a Aloysio Vilar e as últimas do Icasa aqui no timaço da Vale FM. Aloysio Vilar, por favor, o povo quer ouvir. Não, JF, então a gente fala para esse povo, essa audiência maravilhosa do Vale Esportes, as informações do Icasa, que amanhã realiza, como eu destaquei na primeira participação, o primeiro jogo treino dessa pré-temporada contra a equipe do Novo Horizonte, uma equipe amadora aqui de Juazeiro do Norte. Esse jogo acontece às 3h30 da tarde, lá mesmo no CT Praxedão. E para quem tem dúvidas, não haverá nenhuma cobrança para entrar no CT, tá bom? Sim. Nenhum tipo de ingresso, nem alimentos, nada nesse sentido. Os portões estarão abertos, liberados para a torcida acompanhar esse primeiro jogo treino, nessa primeira movimentação, onde o técnico Marcelo Vilar vai aproveitar para observar melhor esses atletas disputando mesmo, né? Uma partida mesmo que ainda de forma amadora. Aliás, amadora não, né? Amistosa. Mas, JF, o que terá lá no CT à venda será água, refrigerante, cerveja. Então o torcedor vai poder encontrar isso amanhã lá no Centro de Treinamentos do Icasa. Bem, pra gente finalizar essa nossa segunda participação, teve um ouvinte aí com uma dúvida, né, que eu falei da Areninha do Muriti, da localização da Areninha Viola, né, fica na rua Lídia Lobo, no bairro Muriti, em Crato, né, se você sai aqui de Juazeiro, vai pela Avenida Padre Cícero, você vai dobrar à direita, não tem erro, né, a referência é o Pit Stop Cariri, então você vai entrar à sua direita, tá bom, e vai encontrar a Areninha Viola, que foi recentemente inaugurada pelo governo do estado do Ceará,
lá na cidade do Crato. Enfim, JF, eu volto na segunda-feira aqui dentro do Vale Esportes, trazendo as novidades da equipe casiana, né? Na semana que vem já será aí a penúltima, né, de preparação para a Série B do Campeonato Cearense. Estamos aqui de olho em tudo o que acontece no nosso Verdão do Cariri. Valeu então, Aloysio Vilar. Obrigado pelas suas informações. O Aloysio volta segunda-feira. Um abraço pro querido Jucimar Leite, produtor e apresentador do jornal Nova Manhã, que vai ao ar todas as manhãs, de segunda a sexta, das 6 até as 7h30 da manhã, aqui na Vale FM. Um abraço pro meu amigo Ivanildo Bezerra. O Ivanildo mandou pra gente aqui a escala. Vai ter arbitragem amanhã da equipe da Ajuaf no jogo do Icasa, nesse jogo treino contra o Novo Horizonte. A arbitragem será do meu amigo Ivanildo, com o Alex Silva e o Cícero José como seus auxiliares. Valeu, Ivanildo, um abraço para você. Ele está em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores, vai realizar uma reciclagem das regras do futebol de campo 2023, dos dias 21, 22 e 23 de janeiro, às 19 horas, no auditório do Sindicato dos Comerciários, na Rua do Cruzeiro 1119. Será aberto a todos os árbitros e desportistas da região. Mais informações com o Ivanildo, 98803-1387. Valeu, Ivanildo, um abraço, obrigado pela audiência. Meu querido professor Lolô mandou pra gente aqui uma notinha da Liege. Às 19 horas da próxima quarta-feira, dia 25, lá no Poliesportivo, haverá uma importante reunião com a Secretaria de Esportes. Participação do secretário de Esporte e equipe da Sejuve, diretoria da Liege, diretores, presidentes, representantes dos clubes da Liege, né, que integram a Liege. É de fundamental importância a participação de todos. Quarta-feira, dia 25, 19 horas, lá no Poliesportivo, a reunião da diretoria da Liege com a Secretaria de Esporte e Juventude, aqui da cidade de Juazeiro do Norte, tá certo? Bom, deixa eu trazer os jogos aqui do Nordestão. A Copa do Nordeste começa amanhã. Cadê os jogos do Nordestão? Tem Fortaleza e Campinense. Amanhã tem Vitória da Bahia contra o Santa Cruz de Pernambuco. O Fluminense do Piauí enfrenta o CSA de Alagoas. E teremos também Sport Recife contra o ABC de Natal. Tradicionais equipes do futebol nordestino, o Sport e a equipe do ABC de Natal. Domingo pelo Nordestão teremos também... Cadê os jogos aqui no domingo? Atlético de Alagoinhas e Náutico, CRB e Sergipe, Ferroviário e Ceará, o jogo do Sampaio Corrêa diante do Bahia e campeonatos estaduais, Campeonato Paulista, Carioca, teremos clássico, Campeonato Paulista, domingo tem Palmeiras e São Paulo, tem, enfim, o que não vai faltar é bola rolando pelo Brasil afora. E amanhã o timaço da Vale FM a partir das 3 da tarde, com tudo de Guarani, de Juazeiro e Iguatu, a segunda rodada do Campeonato Estadual, segundo jogo para o Guarani de Juazeiro. Boa sorte para o Leão do Mercado, a Vale FM acompanha essa partida para você, 3h30 da tarde, às 4 horas da tarde a bola vai rolar. 3h30, o timaço da Vale FM vai estar aqui com você. A narração será de Delton Sá, com os comentários de Demontier Tenório, Anderson Luiz nas reportagens. Eu vou estar por aqui também no plantão do timaço, no intervalo, trazendo todas as informações para você. A bola rola amanhã, lá na cidade de Iguatu, às 16 horas, para Iguatu e Guarani de Juazeiro, com total cobertura do timaço da Vale FM. Valeu, pessoal, grande abraço, excelente final de semana e a gente se fala amanhã, aqui na Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Boa noite a todos.